Episódio 1. A promessa e a incredulidade. O texto base está em Números 13 e 14. Existe um ponto muito específico na jornada com Deus. Um ponto onde tudo parece claro. Deus revela sua promessa. A direção foi dada, e por um momento não há dúvidas. Mas, de repente, algo muda. Não porque Deus mudou, mas porque a forma como você enxerga a realidade muda. E é exatamente aqui que começa o primeiro grande bloqueio espiritual entre a promessa e o cumprimento: a incredulidade. O povo de Israel chegou nesse ponto. Depois de tudo o que viveram, libertação do Egito, milagres no deserto, provisão sobrenatural, eles estavam finalmente diante da terra prometida, quase lá. A terra para a qual foram trazidos do Egito por meio de tantos milagres sobrenaturais. Não era mais sobre um dia, era sobre agora. Então Moisés envia 12 espias, homens escolhidos, líderes, pessoas com responsabilidade de avaliar a terra. Eles entram, percorrem, analisam e voltam com um relatório. E o relatório tecnicamente é perfeito. A terra é boa, extremamente fértil, abundante, exatamente como Deus havia dito. Ou seja, a promessa foi confirmada. Mas o problema nunca esteve na promessa. O problema começou na interpretação, porque junto com a fertilidade havia resistência, gigantes, cidades fortificadas, um cenário que exigia fé. E então surge a divisão. 10 espias olham para aquilo e constroem uma narrativa baseada na limitação. Não vamos conseguir. Eles são mais fortes. Somos como gafanhotos diante deles. Perceba a linguagem. Eles não estão apenas descrevendo a realidade. Eles estão redefinindo a própria identidade. Agora não são mais o povo que saiu do Egito pela mão de Deus. São gafanhotos, pequenos, incapazes, insuficientes. Mas 2 homens, Josué e Calebe, operam em outra lógica. Eles não ignoram os fatos. Eles simplesmente não permitem que os fatos se sobreponham àquilo que Deus falou. Afinal, Josué e Calebe sabiam muito bem em quem eles criam. E a declaração deles é direta. Se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos fará entrar na terra. Isso é fé. E fé é a direção do Espírito Santo na vida do homem quem tem Deus. Não se trata de otimismo, nem emoção. É alinhamento com a palavra e direção de Deus. Agora observe o que acontece em seguida. O povo precisa escolher qual voz vai definir o seu futuro. E eles escolhem a maioria. Eles escolhem a voz do medo. Aqui cai por terra de que a voz do povo é a voz de Deus. Não é mesmo? E naquele momento, algo invisível acontece, mas com consequências totalmente reais. Eles rompem com a fé. E quando a fé é rompida, o acesso à promessa é comprometido. Deus não volta atrás na promessa, mas ele estabelece um limite. Aquela geração não entraria. Isso é extremamente sério, porque mostra que a promessa pode existir, estar próxima, ser confirmada, e ainda assim não ser vivida. Não por ausência de Deus, mas por ausência de fé. Agora traz isso para a sua realidade. Quantas vezes você já teve clareza sobre algo que vinha de Deus? Uma decisão, um direcionamento, um chamado. E inicialmente você teve convicção. Mas então surgiram os gigantes. Circunstâncias contrárias, pressões externas, inseguranças internas. E pouco a pouco, aquilo que era certeza começa a ser negociado dentro de você. Você começa a recalcular, a relativizar, a ajustar o que Deus falou à sua percepção limitada da realidade. E é exatamente assim que a incredulidade opera. Ela não chega negando Deus, ela chega reinterpretando o cenário até que Deus deixe de ser o fator principal. O povo de Israel não disse Deus não existe. Eles apenas agiram como se a promessa não fosse suficiente diante dos obstáculos. E esse é o ponto crítico. Incredulidade não é ausência de informação. É uma decisão de confiar mais no que se vê do que no que Deus disse. E isso produz um efeito direto: paralisação. Eles não avançam, eles não entram,
eles ficam. E aqui está a síntese espiritual desse episódio. Os gigantes nunca foram o problema. Os gigantes sempre estiveram no cenário. A promessa já considerava os gigantes. Deus nunca prometeu uma terra vazia. Ele prometeu uma terra que exigiria confiança total. O verdadeiro problema foi a incapacidade de sustentar a fé diante da realidade. E isso continua sendo atual. A promessa continua disponível. Deus continua falando. Mas o acesso à promessa continua condicionado à fé. Não uma fé superficial, mas uma fé que permanece mesmo quando o cenário contradiz. Se existe algo que esse episódio precisa ajustar dentro de você, é isso. Você não pode permitir que a sua interpretação da realidade seja maior do que a promessa que Deus fez a teu respeito. Porque, no fim, não é sobre o que está diante dos seus olhos, é sobre quem está acima de tudo. A promessa continua de pé, mas ela só se torna experiência na vida de quem decide confiar, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Você está ouvindo o podcast O Caminho da Promessa, um oferecimento do canal 365 com Deus. Um versículo todas as manhãs. Nos vemos no segundo episódio.